Olá! Nosso objetivo aqui é realizarmos um treinamento interno sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E como ela vai trabalhar no seu dia a dia, né? Os principais pontos e os conceitos desta lei que vai auxiliar você a entender como as suas decisões e a forma que realiza o seu trabalho, o seu atendimento junto aos seus clientes, aos seus parceiros e até mesmo os seus colaboradores internos, né? No desenvolvimento das suas atividades. Então, nós falamos aqui desde 2017, né, a revista The Economist, ela já pontuava que os dados são o novo petróleo, né? Os dados são o valor e o futuro das empresas, né? Empresas como Google, Facebook, Instagram e tantas outras empresas hoje, elas dependem dos dados pessoais para que elas consigam continuar fazendo seus negócios, elaborando o seu dia a dia e fazendo com que ela continue a movimentar essa cadeia econômica, né? Então, por isso que esses dados hoje no mundo digital que nós estamos, eles são o nosso grande valor e o futuro dessas empresas. Então, pensando nisso, né, não adianta nada termos os dados se não soubermos como usá-los e guardá-los. Então, o objetivo da lei veio justamente trazer esse fortalecimento, né, essa forma de dar a garantia que os nossos dados, os meus dados, os seus dados, eles vão ser bem utilizados e bem guardados dentro das empresas. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouco das leis, né? E falando dessas leis, nós começamos com a lei do CDC, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Foi uma lei que começou já lá em 1990, né? Onde foi divulgada, né? Foi sancionada essa lei e ela já começa com algumas abordagens com relação aos direitos básicos do consumidor, com relação à proteção da vida, da saúde e da segurança contra riscos provocados na prática e no fornecimento de produtos e serviços, né? Então ela já leva para uma abordagem, né, da proteção, né, dessa conformidade que as empresas deveriam ter com relação ao consumidor. E com o advento da internet, né, todo esse movimento de compra, de internet, né, de aumentar a conectividade das pessoas, em 2013 entendeu-se a necessidade, né, de existir uma lei que regulasse a prática do comércio eletrônico, né? Então, em 2013 foi colocado a lei federal, né, o Decreto Federal 7962, né, e o 7963, que efetivamente falam sobre a lei do e-commerce e como ela foi colocada primeiramente para garantir o atendimento facilitado ao consumidor, né, da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor, mas no meio eletrônico, né, fornecendo principalmente, né, mecanismos de segurança eficazes para o pagamento e para o tratamento de dados do consumidor. Então veja que nessa lei do e-commerce já fala mais explicitamente sobre a questão de proteção de dados da pessoa física, né, do consumidor. Aí, lá em 2014, né, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que foi um advento que veio de uma situação com uma atriz famosa, que é a atriz Carolina Dickmann, que teve o seu equipamento, né, seu computador hackeado e que esse hacker acabou fazendo extorsão com ela, né, no sentido de publicação de fotos íntimas, né, caso ela não viesse a pagar os valores que ele estava pleiteando naquela ação, ele viria, né, a divulgar as fotos íntimas dessa atriz na internet, né? E foi o que aconteceu, né? Então, a partir desse evento que ficou muito exposto nas mídias, né, na TV e nos meios digitais, né, entendeu-se novamente a necessidade de ter uma lei mais específica falando sobre essa regulação do meio digital, né, e da proteção da privacidade, né, principalmente da intimidade da vida privada das pessoas, né, e também a sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação, que foi justamente o que aconteceu com essa atriz, né, onde ela teve esses dados da sua intimidade, né, da sua vida pessoal expostos de forma ilícita, né, sem o consentimento da mesma, e isso gerou um dano moral decorrente dessa violação. Então a lei ela veio para fortalecer isso, né? Essa relação, essa privacidade que nós como pessoas temos esse direito, né? Em 2018, com todo o movimento da União Europeia na questão da Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né, a GDPR, a General Data Protection Regulation, entendeu-se o Brasil que precisava se criar uma lei até para a questão da relação comercial entre esses países, né, ter uma relação saudável
saudável, falando que o Brasil também possui uma lei de proteção de dados, né? Então essa relação ela fica muito mais saudável, mas também para fortalecer junto às pessoas, né, as pessoas naturais, eu, você, todos nós, que nós temos uma medida, né, uma lei que nos protege e que nos garante que todas as empresas elas devem aplicar medidas de segurança técnicas administrativas para a proteção dos dados pessoais que são coletados e tratados nessas empresas, né? E que ela priorize essa segurança, né? Cuidando de toda forma desses dados, da forma que eles são utilizados, com quem ela compartilha, né? Com quem ela se relaciona, passando os nossos dados durante esse ciclo, né? Então, essa é a evolução das leis até o momento, né? E nesse sentido, nós já vemos até um movimento, né, no Senado Federal que aprova a proposta da emenda à Constituição falando sobre os dados pessoais, colocando eles no rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão, né? Então, veja que proteção de dados hoje, ela já é um direito, né? Já está querendo se tornar um direito fundamental do cidadão, né? Então, isso a relevância da LGPD, né? Então, nesse sentido, né, o que é de fato a LGPD, né, para que ela serve? Então, a LGPD realmente é a Lei 13.709 de 2018, que foi, né, regulada e entrou em vigor para justamente garantir o tratamento de dados pessoais, né, estabelecendo os princípios, direitos e deveres com relação a esses dados, né? Então, todas as pessoas, todos nós temos esses direitos e as empresas também têm os seus deveres com esses dados, né? Então, aqui nós reforçamos que em 2018 a lei foi criada, né, através da medida provisória. Depois, em 2020, ela entrou em atividade, né, com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E em 2021, ela entra efetivamente, né, com as ações de controles, fiscalização e também punições, né, administrativas sobre o uso incorreto, indevido, a manipulação não autorizada ou situações que exponham esses dados de forma acidental ou ilícita, né? Então já temos uma regulação sobre isso. E aí, né, o que é o tratamento de dados? Dentro dessa questão da lei, né, existe muito o jargão tratamento de dados. Quando nós falamos de tratamento de dados, é o nome que é dado dentro da LGPD para toda ação que é feita com os nossos dados que são coletados. Ou seja, toda forma de coleta, produção, classificação, reprodução, transmissão, enfim, toda a situação que é feita com os nossos dados é considerada como tratamento de dados, tá? E quais são esses dados pessoais que são protegidos pela LGPD, né? Quais são eles? Eles são os dados pessoais, são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, né? São duas categorias. E dentro dos dados pessoais, o que é essa categoria? É toda a informação que me deixa identificável, ou seja, toda a informação que identifica ou torna identificável uma pessoa. Então, o meu endereço é uma informação identificável, o meu CPF, né, identifica quem sou eu, o meu nome completo, o endereço de IP do meu computador, fotos que eu estou nelas, né, a placa do meu carro, todas essas informações e muitas outras, né, elas são os dados pessoais que, de uma forma direta ou indireta, me levam, né, que trazem até mim, né, me identificam. E dentro desse critério, nós temos outro grupo que são os dados pessoais sensíveis, né? Como o próprio nome diz, são dados que têm uma relevância maior, né? Uma relevância acerca da individualidade daquela pessoa, né? Seja uma informação genética, né? Seja uma informação de saúde, por exemplo, aquela pessoa é portador de câncer ou ela é portadora do vírus HIV, né? A visão política dessa pessoa, né? Se ela é de determinado partido político ou não, determinada opção religiosa, orientação religiosa, né? Se é evangélico, se é ubandista, se é católico, enfim, né? E principalmente expressão de sexualidade e sindical, né? Então são situações, né, sensíveis que uma vez expostas podem criar um certo tipo de constrangimento. Então, qual é a relevância de uma empresa saber se a pessoa ela tem uma orientação sexual A, B ou C, né? Em determinado caso, se essa informação ela vazar e a internet ter essa informação e ela
se tornar pública, né? Ou seja, saberem que eu tenho uma opção sexual diferente da do padrão, ela pode criar um certo preconceito, uma certa discriminação. Da mesma forma, saber se eu tenho um partido político de esquerda ou de direita, né? Isso também pode me trazer algum tipo de prejuízo, né, na questão da discriminação do que é o meu entendimento, né? Então, nesse sentido, ela se torna sensível por causa disso. Então, toda informação que pode criar algum tipo de situação específica para mim ou para você, ou seja, para as pessoas no geral, é considerada também informação pessoal sensível, né? Então tudo depende, né? Nesse sentido, além das informações como endereço, nome completo, fotografias, gravações de vídeo e áudio, e-mails, né? Preferências de compra, dados bancários podem ser encarados como os dados pessoais, né? E se dado pessoal é tudo aquilo que me identifica, o que não é dado pessoal? Ou seja, aquele dado que não se consegue identificar. Então, por exemplo, saber a cor da minha preferência sem atrelar a uma informação que me direcione até determinada pessoa, ela não é um dado pessoal, né? Ela só vai ser dado pessoal se ela conseguir, de uma forma direta ou indireta, chegar até a pessoa de quem aquela informação pertence, né? Dados de empresa, né? Por exemplo, uma empresa que não é microempreendedor individual, né? Porque o MEI ele é uma pessoa física, né? Uma pessoa natural. Ele só tem um CNPJ, mas ele é identificado como MEI, né? Então, nesse sentido, dados de empresas de outro porte, né, que tem, claro, uma composição societária, mas que são empresas que não são MEIs, elas não são consideradas dentro da LGPD. Né? E o outro fato também que não considera dado pessoal são dados que são anonimizados, ou seja, são dados que passaram por uma técnica de descaracterização, ou seja, de embaralhamento, de mistura, enfim, né? Onde esses dados eles nunca vão conseguir refletir a verdade daquela pessoa, ou seja, eles pegam meu nome, misturam com o sobrenome de uma outra pessoa, com o nome do meio de outra pessoa, pegam o meu CPF, misturam com outros 3 CPFs e formam uma outra informação que não é válida, né? Que não é uma informação real. E isso é uma anonimização, né? É uma característica que gera uma descaracterização daquele dado, né? E aí, dentro dessa figura da LGPD, quem é o titular de dados pessoais, né? O titular de dados pessoais nada mais é do que eu, do que você, do que todos nós, né? Que somos os proprietários desses dados, né? Ou seja, nós somos os titulares desses dados e, sendo titular desses dados, eles nos garantem uma série de direitos, né? Que permitem decidirmos a melhor forma que esses dados sejam tratados, tá? Então, dentro desses direitos, né, que nós temos como titulares, eu vou elencar aqui os direitos que nós temos, né? Então, o primeiro direito que nós temos é de confirmar se dados são tratados e ter acesso a eles. Então, por exemplo, eu chego em determinada empresa e solicito, né? Olha, eu quero saber se vocês têm meus dados aí. E se vocês tiverem os meus dados, eu gostaria de ter acesso a eles, né? Então, esse é um direito, né, que toda empresa ela deve atender à sua solicitação de saber se existe os seus dados lá e quais são, né? Esse é um direito fundamental garantido pela lei, né? Outra coisa é corrigir, né? Uma vez que vocês garantiram que esses dados existem dentro da empresa, né? Foi aceito o seu pedido, né? Você confirmou que existem dados lá dentro e esses dados de repente eles estão incorretos ou desatualizados, né? Então é um direito, claro, é um direito adquirido saber e solicitar a correção desses dados também que foram colocados, né? Da mesma forma, nós temos o direito de solicitar a eliminação dos dados pessoais, né, com consentimento que eu dei anteriormente. De repente, eu fiz uma compra naquela loja, naquele momento eu precisei passar meus dados, né, mas passou um tempo, eu não quero mais que essa empresa tenha os meus dados. Então, você pode, né, solicitar a eliminação desses dados. Por outro lado, a empresa pode, determinando a situação que ela tem, e se ela puder justificar a necessidade que ela tem dos seus dados, né, ela pode se negar a fazer isso, né, mas tudo tem uma justificativa e essa justificativa ela tem que ter uma
base legal. Então, você tem o direito de solicitar a eliminação, mas a empresa tem o direito de defender a não eliminação desses dados. Então, existe esse ponto também. Anonimização, né? Então, ou seja, nós temos o direito também de solicitar o bloqueio, a eliminação dos dados desnecessários, né, excessivos ou tratados de maneira inadequada. Então, de repente, a empresa que você tem relacionamento lá, que tem seus dados, ela tem vários dados seus lá dentro que você entende que para o negócio que ela tem e a relação que ela tem, ela não precisa de muita informação, né? Ela precisa só dos dados básicos. Então, de repente você não quer que ela elimine, né? Você até concorda que ela fique, mas somente com os dados necessários para que ela tenha contato com você, né? Então isso também é um direito. A portabilidade de dados, né, para outro fornecedor, isso é muito utilizado nas operadoras de telefonia, planos de saúde, instituições bancárias, mas na prática existem outras ações, né? Então, quando eu porto de uma minha conta corrente de um banco para outro, obrigatoriamente, né, esses dados vão para lá, mas não necessariamente que eles saem daquele banco e não ficam mais dentro daquela instituição, né? Então eles ficam lá por uma questão de uma obrigação que a empresa tem, por algum motivo e alguma justificativa baseado em uma necessidade legal, né, que ela tem por sua obrigação justificar, para que ela não tenha deixado seus dados irem embora e não terem apagado aqueles dados. Então, existe um entendimento, né, da nossa parte para saber se essa portabilidade ela foi efetiva ou se ela não aconteceu, né? Então, isso também é possível. A revogação, né, do consentimento, então de repente eu entrei num site, fiz um cadastro naquele site e autorizei aquela empresa a me mandar e-mails, me mandar informação, ligar para mim, né? Enfim. E agora eu não quero mais. Eu não quero que essa empresa fique me ligando, fique me oferecendo serviço. Eu não quero, eu cansei, né? Cansei de receber ligação. Então você pode, a qualquer momento também, solicitar a revogação desse consentimento, né? E que a empresa tome as devidas providências para que não me entrem mais em contato comigo. Então, esse consentimento que você deu no passado, agora você não autoriza mais, tá? E por último, né, você tem o direito de saber com quem a empresa compartilhou seus dados, incluindo entidades públicas e privadas. Então, você é colaborador de uma empresa, você é funcionário de determinada empresa ou foi funcionário de determinada empresa. Você quer saber com quem essa empresa ela compartilhou esses dados. Ela compartilhou esses dados com o banco, com o Ministério do Trabalho, com o INSS, enfim, com N entidades, e você quer e tem o direito de saber com quem essa empresa compartilhou esses dados. Então, esse é seu direito, né? A empresa, por sua vez, tem que ter essas informações, né, para poder repassá-la ao titular, né? No caso, nós, né? Então, é uma necessidade. Esse direito ele é amparado, né, pelo artigo 18, que prevê que o titular pode a qualquer momento fazer essas solicitações ao controlador de dados, que no caso é a empresa, né? Ainda sobre esses direitos, né? Para exercer esses direitos, é preciso que o titular entre em contato com o encarregado de dados da empresa, né? Então, a empresa ela tem a obrigação de declarar no site dela, de publicar quem é a pessoa responsável, né, que é o encarregado de dados, né, o chamado DPO, Data Protection Officer, né, é a pessoa que vai realmente atender essas informações, que vai fazer o canal de atendimento entre nós, titulares de dados, né, clientes, colaboradores e a empresa, para fornecer essas informações. Então, ela é obrigada a ter essa pessoa, né, essa figura, para que ela possa engajar e fazer esse relacionamento entre ambas as partes, né? E aí, dentro da LGPD, né, existem atores, vamos chamar assim, né? E quais são esses atores, né? Esses atores são o controlador, né? O controlador ele é a pessoa que coleta esses dados pessoais, né? Pode ser uma empresa ou uma pessoa física, né? E ela é a responsável pelas obrigações de como esses dados são coletados. Ela também pode tomar as decisões de como ela vai fazer toda essa questão do tratamento, né, como eles vão ser armazenados, ela que vai definir, né, a finalidade desse tratamento, né?
E aí nós temos por sua ordem o operador. O operador é a pessoa, né, natural, né, ou seja, uma pessoa física ou jurídica, né, pública ou privada, né, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, aqui no caso, é a empresa, ela contratou uma outra empresa, né, para fazer a parte de cobrança, por exemplo, né? Então, a empresa contratou uma empresa de cobrança e vai passar os dados dos clientes dela para essa empresa de cobrança. E essa empresa de cobrança, com esses dados, vai entrar em contato com os clientes para cobrá-los, né? Então, o controlador, ele cedeu os dados ao operador para que ele faça esse trabalho, né? Então, é uma relação de confiança, né, entre ambas as partes. E os dois juntos são os agentes de tratamento. São duas empresas ou duas pessoas, né, físicas, enfim, que fazem a manipulação desses dados, né, que são coletados. E, por fim, o encarregado, né, de dados, o DPO, que é a pessoa física indicada pela empresa para ser o canal de comunicação entre a empresa, os titulares, que somos nós, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a LGPD, ela deixa muito claro que todas as empresas devem utilizar controles técnicos, organizacionais e administrativos, né, que impeçam que esses dados sejam expostos de forma acidental ou ilícita, né? Então, a lei ela coloca isso, né? E quem fiscaliza a execução, né, a atuação da LGPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi a agência, né, que foi instituída, que foi criada justamente para fiscalizar, criar toda essa regulação, assim como a Anatel, assim como outras instituições, né, outros órgãos fiscalizadores existem. A ANPD ela veio para fiscalizar a execução, né, e a verdadeira aplicação da lei, né, dentro do território nacional. E aí, quais são os riscos, né, que uma empresa tem no caso do descumprimento dessa lei, né? Essa lei é uma lei pesada, é uma lei que pode ter multas que variam de 2% até 50 milhões por infração, e o faturamento dela, né, os 2%, são com base no faturamento bruto, né? Claro que cada situação é por infração. Então, se a pessoa a empresa tiver algumas infrações, ela pode chegar a uma multa pesada, mas tudo depende do volume, do vulto, da consequência disso, né? E, no caso, a empresa ela pode ter a publicidade negativa pela infração, né? Além de tudo, ela também pode ter o impedimento em utilizar esses dados pessoais que ela teve autorização no passado e ela basicamente vai ficar sem trabalhar com esses dados, né? E aí, quais são as sanções previstas, né? Nós temos sanções previstas que vão desde uma advertência simples, né? Uma multa simples, uma multa diária, uma exposição negativa na mídia, que vai trazer um malefício para a empresa, o bloqueio dos dados, a eliminação desses dados que foram vazados, a suspensão temporária, né, parcial desse banco de dados, a suspensão da atividade, ou seja, ela vai deixar de ter autorização para fazer aquilo, e a proibição total ou parcial da atividade de tratamento. Então, realmente as empresas elas precisam tomar os devidos cuidados, porque a lei está aí, né? A lei tá vigente, ela já existe agora desde 2021, de agosto agora, e já está valendo, então existe toda uma normativa que as empresas devem se regular, né? E aqui no final, né, a gente vê que o titular de dados, no caso nós, somos o principal ator dentro desse papel, né? E aqui, uma vez que eu entro numa relação com uma empresa, seja como funcionário, seja como cliente, eu confio à empresa os meus dados. Eu confiei para a empresa os meus dados. E agora a empresa, por sua vez, para atender a necessidade de negócio da empresa, ela tem que compartilhar esses dados com uma série de instituições e empresas, né? Então, ela acaba compartilhando esses dados com convênios médicos, com bancos, com órgãos do governo, né? Com escritórios jurídicos, com empresas de contabilidade, enfim.
ela acaba fazendo um compartilhamento com várias empresas, porque ela precisa realizar esse compartilhamento para que a operação dela funcione. Então, não é uma questão de querer, mas sim de uma necessidade de negócio, né? E por isso ela precisa garantir que todo esse pessoal aqui esteja em conformidade também, porque senão eles podem causar um problema para essa empresa. Então essa empresa, ela faz a adequação da LGPD, ela coloca política de segurança, ela faz todo um controle, né? E caso a empresa, os seus operadores, né, as empresas que ela confia os dados não façam isso, quem é o responsável da relação acaba sendo a empresa. Então, por isso ela tem que ter todo um cuidado, não só com ela, mas também com toda a cadeia de quem ela compartilha esses dados, né? E agora a gente precisa entender como que vocês vão ajudar a empresa e a lei, né, nesse sentido da proteção, né? Como que você vai contribuir com que a LGPD, né, ela esteja aderente e a empresa esteja segura, né? Então, primeira dica, né, é não entregue, compartilhe ou divulgue documentos ou dados de terceiros sem autorização expressa do titular desses dados, né? Seja ficha de clientes, seja qualquer informação que seja da empresa, e neste momento um terceiro que não é o titular, o dono do dado, ele pede aquele dado, você precisa de muita atenção nesse caso, porque se você compartilhar um dado pessoal meu para uma outra pessoa que não sou eu, e isso cair em mãos erradas, a empresa pode ter um problema, né? Então, muita atenção com relação a isso. Outro caso é verifique se todos os dados que estão sendo coletados são essenciais para o desenvolvimento do negócio e de sua atividade. Então verifique se todas as informações que você coleta durante o relacionamento com seu cliente, né, com o titular de dados, ele é excessivo ou ele é efetivamente necessário, né? Porque às vezes você está coletando dados que não são necessários, né, ou está pensando no futuro, mas que para aquele momento você não precisa desses dados. Então, verifique, né? Analise se eles efetivamente são condizentes com o seu negócio. Tá? Também observe onde e como os dados estão sendo armazenados, né? Pois eles devem estar em local seguro, seja no ambiente físico ou digital. Então, cuidado com papéis, contratos, cópia de documentos, enfim, tudo aquilo que fique exposto sem segurança, né? Planilhas sem segurança, com dados pessoais sendo trafegando pelos meios de comunicação, né? Muito cuidado com isso, né? Evite a impressão desnecessária de documentos ou cadastros com dados pessoais. Fique atento, né, à forma que você descarta isso. Isso é um ponto muito importante. E também descarte corretamente os dados físicos, né? De preferência, utilize um triturador de papéis, né? Então, hoje documentos são informações fundamentais, né? Então, eles têm que ter um tratamento diferenciado, tá? Outro ponto também é não colete dados pessoais desnecessários. Ele só reforça um ponto que nós já colocamos anteriormente, né? Sem autorização prévia dos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. A coleta deve ocorrer conforme os processos e procedimentos já estabelecidos para a empresa. Na dúvida, pergunte. Então, assim, na necessidade ou na angústia de fazer algo muito bem feito, às vezes as pessoas acabam pegando dados adicionais, né? Então, nesse sentido, cuide com os dados que você pega dos seus clientes, dos seus colaboradores. Não compartilhe dados pessoais em meio digital, e-mail, foto do WhatsApp, SMS, enfim. Todo e-mail físico, né, cópia de documentos também, sem autorização prévia. Hoje em dia é muito fácil, né, é muito comum compartilhamento de documentos, principalmente via WhatsApp, né, via e-mail. É muito rápido, é muito fácil, né, mas tudo que é fácil e é rápido também corre um risco, né? Então é isso que a gente reforça esse cuidado com o compartilhamento de dados pessoais de forma digital. Então, muito cuidado, compartilhe o extremamente necessário e com muita cautela.
Não abandonar, recolher ou copiar documentos físicos sem autorização prévia, né? Documentos só devem ser manuseados com autorização prévia do responsável pelo processo, né? Exemplo, documentos deixados nas mesas de trabalho e nas impressoras. Então, principalmente documentos de RH, documentos do pessoal que tem área de contato direto com o cliente, né? Muito cuidado com documentos que vocês deixam, né? Ou pegam nos arquivos e acabam deixando de forma exposta a outras pessoas, né? Então, hoje em dia é muito utilizado, né, documentos, cópia de documentos para abertura de contas digitais, em bancos digitais. Então, essa facilidade, ela também facilita para o lado do negativo da coisa, né? Então, muito cuidado nesse sentido. Todos os dados de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros devem ser armazenados nos servidores da empresa, né? Esse é um outro ponto, né? Então, evitar a utilização de pendrives, envios de arquivos de forma digital para ambientes externos da empresa, por exemplo, nuvens do Google Drive, do OneDrive, que não sejam da empresa, né? Então, eu vou mandar esse documento que tem uma lista de clientes para fazer um trabalho em casa. Lista de clientes pessoa jurídica, tudo bem. Agora, lista de clientes pessoa física, por favor, muito cuidado, né? Então, esse é o recado que a gente tem com relação a isso, né? Então, cuidado com anotações, né, ou informações que você deixa à vista, né? Guarde, pois, um dado físico ou digital que vazar poderá ser utilizado para fins inadequados. Então, tem muita gente que deixa senha de sistema embaixo do teclado, na última folha do caderno ou da agenda. De repente tem um monte de anotação em uma agenda ou em um caderno com dado pessoal seu mesmo, né, da sua pessoa física, né? Então tenham muito cuidado com isso, porque isso é uma coisa muito fácil para ser perdida ou extraviada, né? Cuidado ao preencher cadastros na internet para realização de joguinhos, testes de personalidade, mapas astrais, enfim, aplicativos e filtros de imagem e outras brincadeiras que aparentemente são inofensivas, mas que coletaram seus dados pessoais, tá? Então, muito cuidado com isso, porque tudo que você preenche na internet ninguém coloca à toa ali, né? E aqui, né, se houver um roubo de equipamento, arquivos, e-mails, quaisquer origens que contenham dados de clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros, deve-se imediatamente comunicar à empresa e o encarregado de dados, o caso o DPO, para que eles tomem as ações cabíveis, né? Porque hoje, se tiver um vazamento de dados, ou seja, uma perda de documentos de um computador que tenha dados pessoais e isso vazar na internet, a empresa precisa se explicar devido a esse vazamento. Então, esse vazamento ele tem que ser explicado. Então, nesse sentido, a empresa precisa que vocês apoiem, né, dando as informações do fato ocorrido, tá? E informações sobre religião, convicções políticas, orientação sexual, entre outras informações que são suas ou são dos seus clientes, né, para a realização de cadastros, só devem ser fornecidas e solicitadas mediante justificativa da finalidade. Então, assim, tem que pensar muito bem antes de pedir um dado pessoal sensível. Tem que ter uma boa justificativa e um amparo legal muito forte para que isso seja viável, né? Às vezes o risco de ter uma informação como essa não vale a pena do que perder essa informação e correr um risco de um processo é mais caro, tá? E aí, o que você deve fazer para dar as respostas neste caso, né? Você deve informar sempre, né, que existe um encarregado de dados, né, que é o DPO da empresa, e que no site da empresa existe, né, a política de privacidade e que na política de privacidade existem, né, os contatos do DPO, do encarregado de dados, que vai fazer todo o esclarecimento, né, toda a informação que o cliente solicitar, que o titular de dados solicitar, né? Então, nesse caso, existe a obrigação da empresa em definir o encarregado para o tratamento de dados, né? Existe a necessidade da empresa criar os canais de atendimento, né, do titular de dados no site, em todos os canais que ela tem relacionamento com o cliente, e o atendimento dos direitos dos titulares é obrigação de toda a empresa. Então, para isso, a empresa precisa divulgar publicamente, né, todas as informações do contato do DPO, do encarregado de dados, para que os titulares, os clientes, quem assim o desejar,
pode ter esse contato e atender o que a lei pede, né? Que tenha essa pessoa para criar esse relacionamento, né, entre a empresa e o titular de dados e também com a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enfim, né? Então, nesse sentido, né, só reforça o papel do encarregado, né? O encarregado ele é uma pessoa que é indicada pela empresa, né? A empresa ela tem que indicar essa pessoa para ser o canal de comunicação, né, entre ela, os clientes que são os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que ela faça toda essa intermediação entre as partes e faça o fluxo das informações acontecer, tá? Então, basicamente, o papel do DPO é a gestão e a comunicação, é a análise dos riscos, né, indicando as medidas que a empresa precisa tomar para que os riscos sejam minorizados, né? Ela precisa, esse papel também é de orientação e treinamento, né? É uma orientação, é o treinamento, é sempre estar interagindo com os membros da empresa para uma orientação, para um treinamento, a comunicação com o cliente, né, com o titular, com o cliente, com o colaborador, é o papel do DPO, e também a comunicação com a Autoridade, né, Nacional de Proteção de Dados, seja para uma investigação, seja para uma dúvida, facilitando assim a relação dessa autoridade com as empresas, né? Então, sobre a resposta à LGPD, né, a LGPD ela tem como principal objetivo proteger os nossos direitos, né, de liberdade, de privacidade e do desenvolvimento da personalidade de cada um, né? Então, ela veio para isso, ela veio para regular a forma com que essas informações elas acontecem, né, tanto no meio físico quanto no meio digital. E assim existe, né, a autoridade nacional para regular e fiscalizar, né, trazendo assim uma maior segurança para os nossos dados pessoais, né? Então, basicamente é isso, né? Essa é a ideia dessa informação para que vocês saibam o que é a LGPD, o que ela traz, quais são os nossos papéis, né? E a nossa obrigação como, né, seja titulares, seja operador, seja a empresa, né? Enfim, esse é o nosso papel. Obrigado.